Beguno Streamy. Beguno Streamy.
Olá, meu nome é Beguno Stream. Sou mais uma ideia entre os anônimos. Digamos que sou Anonymous e apenas como Anonymous, pois nada sou do que uma ideia de um mundo justo onde reine a paz, a liberdade e a igualdade. Nós Anonymous, sabemos que vocês políticos, em sua maioria não têm agido bem com o povo, seus eleitores, e que apenas os procuram em época de eleição para pedir o seu tão precioso voto. Vocês são eleitos para servir o povo e não para serem servidos por eles. A prioridade do governo deveria ser o bem-estar das pessoas, deveria se investir mais em educação pública, saúde pública, lazer, acesso à profissionalização, à cultura. Mas não. Então cabe a nos povo ordenar quem manda, pois somos mais que um bando de políticos. Então faça algo para melhorar sua vida e tentar ajudar o próximo. Assinado Beguno Stream. Anonymous. 2016.